Bom dia, professores do nosso estado de Pernambuco, que vão fazer a prova do concurso de Caruaru, né? Professor 2, a habilidade matemática, tá certo? Concurso do IBAMA. Eu vim aqui colaborar com vocês resolvendo algumas questões de matemática de provas anteriores do IBAM. A gente vê que é muito difícil encontrar questões, mas eu fiz uma coleta, consegui mais de 100 questões e vou tentar resolver elas através de alguns vídeos, tá certo? De 5 em 5, 10 em 10 e vou jogando no YouTube. Eu espero que vocês gostem, e ao final vocês avaliam, né, se valeu a pena ou não, tá? O meu nome é Edilson Silva, eu estou criando o canal MDC, Matemática Descomplicada e Completa, tá? E o meu nome artístico como professor é Moi de Coentro, é como me chamam. Então vamos lá, pessoal. Concurso da Prefeitura Municipal de Caruaru, né? Que as inscrições encerram agora em junho. A prova possivelmente será em agosto e a banca será o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Tá, pessoal? Vamos lá. As questões são diversas, tá? Eu não estou trazendo numa sequência, não. Eu estou trazendo de acordo com... Eu vou encontrando e colocando aqui. Para não trazer por assunto, porque professor de matemática sabe tudo, né? Só para relembrar conceitos ou não. Bem, pessoal, a banca IBAM, ela costuma repetir questões. Ela tem um padrão de questões, tá? Muito interessante. Eu vou discutindo com vocês mais ou menos a questão do padrão. Ela vai muito em cima de detalhes da matemática. Uma boa parte das questões que ela traz, ela vai em cima de detalhes, ou algum teorema específico, ou algum axioma específico, ou alguma propriedade específica. Outra coisa que eu andei observando, a prova de matemática, ela é composta de 20 questões, tá? Alternativas A, B, C, D. O que é que eu observei em algumas provas que eu saí coletando? Que a banca IBAM, ela distribui o gabarito de forma uniforme, ou seja, como eu tenho 20 para 4, 20 para 4 dá 5, né? Em geral, ela coloca 5 alternativas para cada letra. Então, suponha que você está fazendo a prova do concurso e você deixou em branco 2 ou 3 questões que você não conseguiu fazer, não conseguiu lembrar. Você observa nas demais questões que você respondeu, que alternativa você marcou. Alguma que você já fechou com 5 alternativas, com certeza não será aquelas. Então, ó, você vai dar um chute consciente, tá, gente? Isso é uma estratégia também de concurso. Claro que não só matemática determinará a sua aprovação. A gente espera que matemática, como é o específico de todos de matemática, né, seja a prova que você tem que realmente se dar bem nela, né? E talvez não dê tanto destaque. Destaque maior seja para a dissertação, algumas questões da parte pedagógica, né? A gente sabe disso, não esquecendo da parte de português, tá? A prova é bastante extensa, são 40 questões para discutir vários temas, mas vamos aqui ao que nos interessa. A questão 1 que eu estou trazendo para vocês é do Rio das Ostras, os para professor de matemática IBAN 2019. Ela diz o seguinte, ó, se m é igual a 2 raiz de 2 menos raiz cúbica de 5 e p é igual a raiz cúbica de 5 menos raiz de 2, o valor da expressão m ao cubo mais 3mp mais m mais p ao cubo corresponde a... Bem, gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é atribuindo o valor de m direto nessa expressão aqui, né? A gente vai querer fazer isso aqui, ó. A gente vai querer jogar o valor de m nessa expressão aqui, o valor de p também para poder calcular. Vai ficar uma expressão bastante grande. É o que eu disse para vocês. O IBAN, tá? O IBAN ele é muito específico. Preste atenção numa coisa que eu vou trazer para vocês. Preste só atenção. Observe que eu tenho aqui, ó, m ao cubo e p ao cubo. A gente começa a pensar no seguinte. Imagine que eu tivesse aqui, ó, m mais p ao cubo. Vocês lembram do cubo da soma? O que é que o cubo da soma diz? Ele diz, ó, cubo do primeiro mais
3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes, primeiro é m, né, desculpe, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais cubo do segundo. Daqui, pessoal, a gente conclui que, preste atenção, m ao cubo, olha só, eu tenho 3, tenho m e tenho p aqui, ó. Eu posso colocar 3mp em evidência, mais 3mp. Quando eu coloco 3mp em evidência, o que é que acontece? Ó? 3m ao quadrado p dividido por 3mp, sobrou quem? Sobrou m. Mais. Quando eu coloco 3mp em evidência, ó, 3mp ao quadrado dividido por 3mp, sobrou quem? Sobrou p. Mais p ao cubo. Dá uma olhadinha para cá, tá? Dá uma olhadinha para essa expressão que nós encontramos e vê o que é que ele pede. É exatamente o que ele pede. Então, pessoal, na verdade o que ele quer é que a gente calcule m mais p ao cubo. E vamos lá, né? Então, ó, m mais p ao cubo será... Quem é m? M é 2 raiz de 2 menos raiz cúbica de 5 mais p. Quem é p? Raiz cúbica menos raiz de 2. Tudo isso elevado ao cubo. Olha o que é que a gente tem aqui nessa expressão. A gente tem, ó, menos raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica de 5, ó. Pela lei de cancelamento, isso aqui vai embora, né? Olha o que é que nós temos agora. 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Então, ó, isto aqui é igual a 2 raiz de 2 menos raiz de 2 dá raiz de 2 ao cubo. Para quem já esqueceu, isso vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Ou seja, raiz de 2 ao quadrado, a gente corta o índice pelo expoente, sobrou 2, raiz de... Logo, o que ele nos pede na questão resulta em 2 raiz de 2, alternativa B, boa questão. Viu que você pode resolver facilmente essa questão? Claro, eu explicando deu aí 2, 3 minutos. Você fazendo sem explicação, você com 1 minuto mata a questão. Ok, gente? Então é isso. Vamos para a segunda questão. Temos aqui mais uma questão também do Rio das Ostras, do mesmo concurso, né, 2019, e que diz o seguinte, ó. Em relação às idades em anos de 4 pessoas, é verdade que as 4 idades são diferentes. Então, 4 pessoas com idades diferentes. A média das 4 idades é igual a 28. Média aritmética, né, gente? A mediana das 4 idades é 26. Está envolvendo aí a parte de estatística, né? Tá certo? Se a mais nova dessas pessoas tem 20 anos, a idade da mais velha em anos é igual a... Bem, pessoal, inicialmente a gente vai ter que estabelecer algum critério. Eu vou dizer que as idades são A, B, C e D. Como as idades são diferentes, eu preciso estabelecer uma ordem aqui, porque fica mais fácil mesmo. Então eu vou dizer que a pessoa de idade A, né, é a menor idade do que B, que é menor que C, que é menor que D. Então, como aqui são as idades, ó, já coloquei uma determinada ordem. Ele disse que as 4 idades são diferentes, beleza? Então A menor que B, menor que C, menor que D. Você pode chamar de X, Y, Z, T, como você achar melhor. Eu escolhi A, B, C, D, tá?
Ele disse que a média das 4 idades é igual a 28. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? O que é média? Média é o nosso x barra. A média das idades, pessoal, é somar as idades, A mais B mais C mais D, e dividir pela quantidade, que é 4. Tá? A mediana das 4 idades é 26. Olhe, mediana, chamada de M índice D, a mediana é o seguinte: quando eu tenho uma quantidade de números, né, ou de valores, para escolher a mediana, a primeira coisa que eu observo é se a quantidade é ímpar. Se a quantidade for ímpar, o valor mais central é a mediana. Se a quantidade for par, os dois valores intermediários, a gente calcula a média aritmética entre eles dois para achar a mediana. No nosso caso, como eu tenho 4 idades, quem são os valores mais centrais? O B e o C, né, que eu já coloquei em ordem. Então, ó, a minha mediana será B mais C sobre 2. Ou seja, a mediana para uma quantidade par de valores vai ser a média aritmética dos valores centrais. Tá certo? Isso é o que nós temos tirado de dados. Ele ainda continua dizendo que a mais nova dessas pessoas tem 20 anos, a idade da mais velha é. Então, pessoal, vejamos. Vamos agora atribuir valores, né? Vamos para a média. Ele diz que a média das 4 idades é 28. Então, x barra é 28. 28 vai ser igual a... Já sei que aqui é 4. A mais nova, pela minha relação aqui, ó, que nós montamos, é o A, né? Então, a idade mais nova é A. Aqui ele disse que tem 20 anos. Então, no lugar de A, eu já coloco 20. 20 mais B mais C mais D. Daqui a gente conclui o quê? Que 4 vezes 28, a gente vai multiplicar 28 por 4. Não confie muito na mente, que no dia da prova você vai estar cansado, tá? Você pode ir direto. Olha, dá 2 vezes 28, 56, vezes 2, 112. Vá devagarinho. 4 vezes 8, 32 a 3. 2 vezes 4, 8, 8 e 3, 11. Aí aqui vai dar 112 é igual a 20, mais B, mais C, mais D. Eu posso continuar aqui, ó, esse cálculo, dizendo que B mais C mais D é igual a 112 menos 20. Se eu tirar o 20 aqui, ó, 2, 8 para 11 dá 9. Então, isso aqui dá 92. Deixa um pouco isso aqui, esse resultado em banho-maria, e vamos agora para a mediana. Ele disse que a mediana desses valores é 26. Então, ó, eu vou aqui agora para esta formulazinha aqui, né? Verde, calcular a mediana. Então, ó, como a mediana é B mais C sobre 2, eu tenho que 26 é B mais C sobre 2. Ou seja, eu vou ter que 26 vezes 2 dá 52, é igual a B mais C. Só arrumando aqui, né? B mais C é igual a 52. Olha só, gente, observa agora a primeira expressão aqui que eu vou chamar de 1 e a segunda expressão que eu vou chamar de 2. Eu tenho que B mais C mais D é 92 e tenho que B mais C é 52. O que foi que ele pediu? A idade da mais velha em anos. Pela minha condição aqui, ó, eu tenho que a idade do mais velho é D. Então, eu já sei que B mais C é 52, jogo aqui e acho D. Logo, o que é que a gente conclui? B mais C, 52. 52 mais D é igual a 92. Ou seja, D vai ser 92, passa menos 52 para cá, ele vem negativo. Então, D vai ser 2 para 2 dá 0, para 9, 4.
Então a idade do mais velho é 40 anos. 40 aí não, 40 anos. 40 anos. A alternativa está na letra D, de Caruaru. Ok, gente? Eu acho que vocês devem, se vocês não entenderem a primeira explicação, volta o vídeo, olha novamente, depois você vai fixando. Isso é uma maneira de você consolidar seu conhecimento ou relembrar, né? Acredito que é uma questão que não foi muito complicada, só lembrar o que é mediana, né? Média todo mundo já sabe, e resolver o probleminha, tá? Vamos para a próxima questão. Bem, a terceira questão, também do Rio das Ostras, né, do mesmo concurso, diz o seguinte, ó. Em uma agência, um automóvel pode ser comprado à vista por R$ 72.000, tá? Você pode ir lá com dinheiro, comprando à vista, dando R$ 72.000. Ou em duas parcelas iguais de R$ 40.000. Nesse caso, a primeira parcela é paga no ato da compra e a segunda exatamente um mês após o pagamento da primeira. Aí ele vai e pergunta: a taxa mensal de juros cobrada pela agência equivale a. Ó, pessoal, isso é uma questão de matemática financeira, tá? E a gente precisa entender alguns detalhes aqui. Como eu vou falar aqui só de taxa de juros um mês depois, ela pode ser resolvida por juros simples, né? Para quem já esqueceu, há uma formulazinha para juros que a gente vai dizer que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Esse tempo você pode usar T ou N, T de tempo ou N de uma quantidade, né, de meses, a depender do que você estiver fazendo, que pode ser ao dia, pode ser ao mês. No nosso caso específico aqui é ao mês. Bom, vamos entender isso aqui como se fosse um fluxo de caixa. Por exemplo, na primeira condição, ó, eu teria aqui a linha do tempo. O tempo zero, eu comprei à vista, paguei R$ 72.000. Isto é a primeira condição. A segunda condição, eu tenho aqui a linha do tempo, né? Tempo. No momento da compra, eu dou 40.000 como se fosse um sinal, né? A entrada. Então, eu vou dar 40.000, momento zero. Um mês depois, momento 1, vou dar mais 40. A primeira coisa que você percebe é que, se à vista o carro me custou 72.000 e a prazo me custou 82.000, então eu paguei de juros, que eu vou chamar de J, R$ 8.000. Eu paguei R$ 8.000 de juros. O meu capital inicial aqui é esse momento. Ó. Nesse momento aqui, pessoal, de capital inicial, se eu fosse comprar à vista, pagaria 72. Eu comprando a prazo, pagaria 40. Então, a diferença de 72 para 40 dá 32.000. Na verdade, você entende como se eu estivesse dando de entrada 32.000 pela diferença. Então, o meu capital inicial, fazendo a diferença dos dois planos, corresponde a 32.000. E o tempo que aconteceu isso aqui, ó, foi o tempo de um mês. Então, veja, nós já temos os juros, nós já temos o capital e nós já temos o tempo. Olhando aqui para a fórmula, você tem tudo que você precisa. Então, ó, jogando na fórmula, eu vou ter 8.000 é igual ao capital, que é 32.000, vezes a taxa, que é o que eu quero calcular, vezes o tempo, que é 1. Então, ó, como eu vou passar o 32.000 dividindo, eu vou cortar logo aqui, ó, 3 zeros por 3 zeros, para ficar mais fácil, e eu vou garantir aqui que meu I vai ser igual a quem? A 8
divididos por 32. Ah, eu ainda posso fazer uma simplificação aqui, ó. 8, se eu dividir ele por 8, vai dar 1. 32, se dividirmos por 8, vai dar 4. Então, ó, eu vou garantir que meu I é 4, aliás, é 1 sobre 4. Como eu quero a taxa em percentual, eu multiplico isso aqui por 100. Ou seja, a minha taxa de juros naquela segunda situação vai ser 100 dividido por 4. Então, ó, eu tenho uma taxa de juros de 25%. E a resposta está exatamente na letra. Cuidado com essas questões, viu? Cuidado com essas questões. Você pode ficar em dúvida. E agora, esse 32 mil? Se esse 32 mil não for considerado, você jogar 40 mil em 8 mil, né? Fazendo a razão de 8 por 40, você vai encontrar 20%. Cuidado, viu, pessoal? Cuidado. O gabarito da questão é letra D de dado. Vamos para mais uma questão. Esta quarta questão, pessoal, também cai muito no concurso do IBAN, tá? Para professor. Tem uma questão similar, mas eu não consegui copiar ela porque estava muito apagada. Mas eu encontrei na prova do IFPE, tá? Uma questão muitíssimo igual, igualzinha, até a figura é igual. Só mudam os valores. E ela diz o seguinte, ó. O triângulo ABC da figura possui seus lados medindo AC igual a 3 centímetros. Esse lado aqui, ó, AC igual a 3 centímetros. AB igual a 4 centímetros. E BC igual a 5 centímetros. Ele continua dizendo, a circunferência de raio R está inscrita nesse triângulo. O que quer dizer que ela está inscrita, pessoal? Porque ó, todos os extremos dela aqui, ó, estão coincidindo com os lados do triângulo, né? Internamente ao triângulo e externamente à circunferência. Estão tangenciando, tá? Isso quer dizer que a circunferência está inscrita. A medida do raio dessa circunferência mede em centímetros. A gente sabe de cara o seguinte, né? Que esse triângulo aí, ó, pelo formato dele, de lados 3, 4, 5, a gente já sabe que é um triângulo retângulo. Talvez isso não tenha nada a ver com a questão na resolução, mas só para a gente entender, né? É o triângulo pitagórico, tá certo? Bom, para a gente resolver essa questão, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui a figurinha e vamos atribuir os valores que nós temos, tá certo? O que a gente pode fazer aqui inicialmente é o seguinte, ó. Observa que a distância daqui para aqui é raio. Daqui para aqui também é raio, né? Isso a gente já sabe. Ó, como o lado AB, conforme diz na questão, vale 4, isso aqui é raio, então esse pedacinho aqui vai valer quanto? 4 menos o raio. Ok, aqui também é raio, porque isso aqui é raio, né? Então, ó, se AC vale 3, isso aqui vai ser 3. Existe um axioma lá dos elementos de Euclides que diz o seguinte, ó. Qualquer que seja o arco de circunferência que tangencie duas extremidades de um ponto externo, tá? A gente pode dizer que este pedaço aqui, ó, este segmento daqui até esse ponto aqui de tangência é igual a este. Então, ó, este pedaço aqui vai valer exatamente igual a 3 menos 0. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, um ponto de tangência e outro ponto de tangência. Então, ó, este segmento aqui, ó, 4 menos R, é igual a este segmento aqui. Portanto, este pedaço é 4 menos R. Bem, então eu vou dizer aqui que BC, pelo triângulo aqui, ó, BC é igual a 3 menos R mais 4 menos R. Mas a questão nos disse
e BC vale 5. Então, ó, isso implica que 5 é igual a 3 mais 4, 7, menos 2R. Se eu passar menos 2R para o lado de cá, para o primeiro membro, vai ficar 2R. Então, ó, 2R é igual. Eu mantenho o 7 lá, ó. Passo o 5 para o segundo membro, ele vem negativo. Isso implica que 2R é igual a 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 2? Esse número é 1. Ou seja, o meu raio vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1 centímetro. E ele pergunta, a medida do raio dessa circunferência mede em centímetros, 1, né? Centímetro, o gabarito está na letra D de dado. É uma questão, pessoal, certa, uma prova do IBAN. Vamos para a próxima questão, tá? Nesta questão, pessoal, de geometria plana do IBAN, também do Rio das Ostras, a gente tem que prestar só um pouquinho de atenção, tá? Eu acho que vocês conseguem resolver numa boa. Ele diz o seguinte, ó, os lados MN e NP do paralelogramo MNPQ, ó, paralelogramo MNPQ, os lados MN e NP representados a seguir, né? Paralelogramo representado a seguir, ele está dizendo que esses lados medem respectivamente 18 centímetros, ou seja, MN mede 18, eu já vou indicar aqui, tá? 18 centímetros. E NP mede 15. Ele continua dizendo, considere um ponto R pertencente ao lado MQ. Então, ó, nós temos um ponto R aqui, pertence ao lado MQ. De modo que a interseção do segmento PR com a diagonal QN seja T. Ele tá dizendo que essa interseção aqui é T. Tá certo? Continua dizendo, se a medida da diagonal QN, que é essa diagonal toda aqui, ó, QN, é o quíntuplo da medida de QT, então ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó, que QN é 5 vezes QT, é o quíntuplo de QT, tá certo? Daqui a gente já pode concluir que QT vai ser quem? Passa 5 dividindo, ó, vai ser QN sobre 5. Bom, aí ele diz o seguinte, né? Se a medida da diagonal QN é o quíntuplo da medida do segmento QT, segmento MR em centímetros mede. Ele quer saber quanto é que mede esse X aqui, ó. Essa é a nossa incógnita. Então vejamos, gente. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que tem lados opostos congruentes e paralelos. Então, ó, se o lado MN ele já disse que é 18, então é porque QT é 18, vou colocar só para constar. Da mesma forma, se ele disse que PN, né, ou NP é 15, é porque MQ também vale 15. Esse pedaço todo aqui, ó, vale 15. Como eu chamei esse pedacinho aqui de X, então esse pedacinho aqui vai ser 15 menos X. Acompanha aí, tá? 15 menos X. Outro detalhe, ele disse, a gente calculou aqui que QT é a quinta parte de N. Então veja, se QT é a quinta parte de QN, é porque TN vai ser quem, pessoal? TN ou NT vai ser o que falta para o inteiro. Então, ó, se eu já tenho um quinto, vai faltar 4 quintos, né? 4 quintos de QN. Então a gente garante que esse pedacinho aqui vai ser 4 quintos de QN. E esse pedacinho aqui, ó, tá muito apertado, tá aqui indicado, QT, tá certo?
O que a gente precisa perceber é o que tem mais de informação. Olha só, gente. Lembrando daquele teorema, né, do paralelismo, nós temos o seguinte, ó, observa aqui. Nós podemos informar que eu tenho duas paralelas, ó, MQ NP cortadas por uma transversal. Então, ó, eu tenho que este ângulo aqui, que eu estou colocando aqui em verde, é exatamente igual a este aqui, ó. Tá certo? Nós podemos dizer que nós temos aí dois ângulos alternos, né? Alternos. Outra coisa, observa que este ângulo aqui, ó, é igual a este. Por quê? Estão opostos pelo mesmo vértice. Então, ó, estes dois ângulos são opostos pelo vértice, então são congruentes. Por fim, eu posso logo garantir, tá certo, que, mais uma vez, duas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos iguais. Ou seja, este ângulo aqui, ó, vermelho, é igual àquele ângulo em vermelho lá em cima. E antes dessa situação, eu vou até destacar aqui, ó, aqueles triângulos. Triângulo QRT e o outro triângulo TPN. Vou estabelecer seus ângulos, né? Eu tinha feito antes. Coloquei a mesma cor aqui, ó, dos ângulos que são congruentes, para a gente ter uma noção do que está fazendo, tá? E a gente percebe claramente, pessoal, que esses dois triângulos são semelhantes. Uma outra coisa, vamos também indicar os seus segmentos. Esse pedacinho QR é 15 menos X. Tá? O pedaço QT, ó, é QN, o pedaço QT é QN. A gente também tem que pedaço TN é 4/5 QN e QNP é 15. Tudo em centímetro, claro, né? Então, ó, dois triângulos são semelhantes quando os lados homólogos são proporcionais. O que é o lado homólogo? É aquele que tem o mesmo ângulo oposto a ele. Ou seja, se eu olhar aqui para o primeiro triângulo, ó, chama esse triângulo 1, esse aqui de 2, fazendo a semelhança entre o triângulo 1 e o triângulo 2, a gente tem o seguinte aqui, 15 menos x, que está oposto ao ângulo da cor preta, ele corresponde a quem aqui? Ó? Quem está oposto ao ângulo da cor preta é 15. Está para 15, assim como para o próximo lado, ó, Qn sobre 5, que está oposto ao ângulo vermelho, corresponde a quem aqui, ó? Quem está oposto ao ângulo vermelho é 4. Melhorar aqui, tá? Para ficar a divisão melhorzinha. Então eu teria aqui, ó, Qn sobre 5 dividido por 4/5 de Qn. E a gente estabelece, ó, uma proporção. Dessa proporção, o que é que a gente pode simplificar? Eu tenho um 5 no denominador, tenho 5 aqui, eu posso logo cortar. Eu tenho Qn no numerador, posso cortar. E a gente vê o que sobrou aqui, ó. O que sobrou? Do lado esquerdo eu tenho 15 menos x sobre 15, né? E do lado direito sobrou o quê? Sobrou 1 e aqui sobrou. Fazendo agora produto do meio igual ao produto dos extremos, nós temos que 4 vezes, né? A gente está cruzando aqui, ó, cruzamento. 4 vezes 15
Deixa eu botar aqui a caneta para ficar de uma cor só. 15 menos x é igual a 15 vezes 1. Ou seja, nós temos aqui, ó, que 4 vezes 15 dá 60. Fazendo aqui, pessoal, a distributiva, né? Que o pessoal de matemática chama de chuveirinho. Ó, 4 vezes 15, 60. Tá? 4 vezes menos x dá menos 4x. Igual a. Ou seja, passando menos 4 para lá, ele fica positivo. Passando 15 para cá, fica negativo. Então, 60 menos 15 igual a 4x. 60 menos 15 dá 45. 45 é igual a 4x. Quem está multiplicando passa a dividir. Então, a gente pode concluir aqui que x é igual a 45 sobre 4. Veja só, fazer esse cálculo todinho, no final não saber fazer uma divisãozinha dessa, né? Paciência. Então, aqui agora sobrou o quê? 45, 4. Mais alguns segundinhos aqui, né? 4 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4 para 4 dá 0. Baixei 5. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4 para 5. Baixei 0, não dá mais vírgula. 2. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Baixei 0, 5. Então, aquele resultado aqui, ó, vai dar 11,25. Como está todo mundo em centímetros, né? 11,25 centímetros é a medida do nosso X que eu tinha estabelecido desde o início aqui, né? Foi que ele pediu segmento MR. Logo, MR é igual a 11, uma questão considerada de nível fácil, né? Aí que requer um pouquinho de conhecimento, ok, pessoal? A gente termina esse vídeo, mas não deixe de assistir o vídeo 2, que tem mais questões, tá certo? Eu vou tentar ver se mando para vocês toda semana 2 vídeos com 5 questões cada, para ver se eu totalizo até o dia do concurso 110, 120 questões ou mais, abrangendo todo o conteúdo das provas do IBAN, tá? Para que você gabarite essa prova de matemática da Prefeitura Municipal de Caruaru. Boa sorte a vocês. Até mais. Um abraço.